E a ansiedade causa pressão alta? Olha, essa é uma dúvida muito frequente e é um assunto que é bem recente na medicina. Então se liga nesse vídeo que está muito bom e eu vou te explicar bases interessantes da ansiedade. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico e eu exerço a medicina com amor para você e para quem você ama. Olha, a ansiedade foi reconhecida como doença mais recentemente, nos últimos anos. Antes se achava muito que se tratava apenas de traços de personalidade. Mas na verdade a ansiedade é uma doença. É uma doença que causa muitos problemas nas pessoas. E tudo se inicia pela ativação dos instintos. Os instintos são reações automáticas que nós temos diante de situações de perigo iminente. Por exemplo, se aparecer um leão na sua frente, um jacaré, você vai sair correndo sem nem saber o que está acontecendo, nem saber por quê. Isso acontece porque existe uma descarga de substâncias que vão provocar essas reações. E essas substâncias são principalmente serotonina, dopamina e noradrenalina. E aí, cada uma dessas três substâncias tem uma função. A serotonina é responsável pela percepção do perigo, a dopamina é responsável pela impulsividade, pela reatividade, e a noradrenalina é responsável por preparar o corpo para a luta ou para a fuga. Acontece que na vida moderna, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, os seres humanos não foram feitos para viver tanto como nós estamos vivendo agora, 90 anos, por exemplo. Na verdade, nós fomos criados para viver até 40 anos. Antes da descoberta dos antibióticos, em 1928, Alexander Fleming, lá na Inglaterra, as pessoas viviam até 40 anos e depois morriam. Pegavam infecção e morria. Só dava tempo de você nascer, crescer, casar, ter filhos e morrer. 40 anos só dá tempo isso. E aí, você não tinha essa preocupação com o futuro, essa necessidade de ser bem-sucedido, de as coisas darem certo. Os seus filhos amadureciam muito mais rapidamente, porque a vida era muito curta. Então as coisas eram diferentes naquela época. A partir do momento que veio a descoberta dos antibióticos, as pessoas começaram a viver mais, começaram a bater nos 60 anos, e aí veio o infarto. E o infarto começou a acontecer porque as pessoas começaram a viver mais. E aí veio todo o tratamento do infarto que foi desenvolvido, principalmente nos anos 80 e 90, e aí com um destaque especial para o nosso doutor Eduardo Souza, brasileiro, que inventou o stent. Isso foi uma invenção fantástica. E aí fez as pessoas sobreviverem ao infarto aos 60 anos, e agora as pessoas estão chegando aos 80, 90 anos e estão morrendo de obesidade. Depois eu explico sobre a obesidade para vocês. Mas aí o que é que acontece? Como as pessoas estão vivendo tanto assim, existe sempre preocupações com o futuro, com o que pode acontecer mais para frente. E aí a ativação dos instintos acontecem por medos menores do que o medo da morte. Mas são medos de as coisas darem errado. O medo do fracasso, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar sem emprego, o medo de ficar doente, o medo dos filhos terem problemas, o medo de ficar sozinho, o medo de o casamento dar problema. Todo mundo tem esses medos. E esses medos ficam ativando os nossos instintos e liberando as substâncias. Quando você tem liberação de serotonina, você começa a ter insônia. Quando você tem liberação de dopamina, você pode ter irritabilidade. Quando você tem liberação de noradrenalina, você pode ter sintomas cardíacos. A noradrenalina aumenta a pressão, provoca o aumento dos batimentos cardíacos, pode provocar inclusive sintomas intestinais, náuseas, vômitos, pode provocar tremores. A noradrenalina é um importante neurotransmissor nessa questão dos instintos, que é um sistema de defesa natural que nós temos. E aí se criou o conceito da ansiedade cardíaca, que é o seguinte:
Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você tem ansiedade e você está ganhando peso, talvez você esteja cometendo os atos alimentares compulsivos ou impulsivos. Eles vêm daqui, ó, e não tem relação com a fome física. E aí você precisa aprender a lidar com esses comportamentos, e esses atos alimentares formam o que eu chamo de comportamentos orexígenos, que são os comportamentos que fazem a gente engordar. Para entender melhor sobre tudo isso, eu gravei uma aula especial para você. É grátis, você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo, e é sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. E eu espero que eu te ajude, espero que você goste, ou se você preferir, você também pode acessar o meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Então espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A ansiedade cardíaca é um termo utilizado para definir as pessoas que têm ansiedade com sintomas cardíacos. Isso é muito importante, é muito relevante. Quando os nossos instintos estão aflorados, nós estamos em desconforto, isso é o estresse. Todo mundo tem estresse, praticamente. E quando o estresse provoca sintomas, nós temos a ansiedade, que é uma doença. Estresse com insônia, ansiedade. Estresse com irritabilidade excessiva, ansiedade. Estresse com náuseas, vômitos, ansiedade. E aí o estresse com os sintomas da noradrenalina, e aí você pode ter palpitações, você pode ter picos hipertensivos, você pode ter inclusive arritmias, se você já tiver alguma predisposição. Eu já atendi inclusive uma paciente que me procurou porque tinha apresentado um quadro de arritmia chamado fibrilação atrial, foi para a emergência, recebeu alta da emergência e me procurou. Fizemos uma bateria de exames nela e no final das contas ela ficou bem melhor quando tratou a ansiedade. Ela estava com ansiedade porque tinha tido problemas no trabalho. E aí, quando tratamos a ansiedade, ela melhorou. Obviamente que essa paciente tem ali um substrato para ter arritmias, tanto é que ela teve. Porque a ansiedade em si não provoca arritmia, ela provoca a aceleração dos batimentos cardíacos. E aí a paciente tinha uma predisposição. Se você tem uma predisposição a arritmias, você tem que tratar a sua ansiedade, senão a ansiedade vai ficar disparando suas arritmias. Eu tenho, por exemplo, um outro paciente que ele tem picos hipertensivos quando ele está incomodado. Ele às vezes é um empresário, quando ele tem momentos de fúria, que ele fica muito irritado, a pressão dele vai para mais de 200 de pressão sistólica. É um pico hipertensivo ligado diretamente à noradrenalina que vem durante esse momento de grande estresse. Isso é o que se chama de ansiedade cardíaca. Eu tenho uma outra paciente, vejam só, ela deu entrada na emergência com pico hipertensivo. E ao chegar lá recebeu um antihipertensivo. O médico da emergência deu um remédio para baixar a pressão dela. E aí ela foi para casa e no outro dia ela estava com a pressão baixa. E a família entrou em contato comigo e eu fui avaliar essa paciente. E aí eu cheguei à conclusão de que ela tinha tido um pico hipertensivo relacionado ao estresse e ansiedade. Ela tinha uma profissão religiosa e atingiu uma determinada idade e não podia mais cumprir a função que ela cumpria na igreja por conta dessa idade, e ela teve que entregar o posto dela. Isso a deixou muito incomodada. E ela sofria muito porque ela estava sem trabalhar, ela queria alguma coisa para ela fazer. E veio também a pandemia e ela não conseguiu, encontrar um espaço para ela trabalhar na igreja ou fora da igreja, e acabou que ela começou a desenvolver sintomas de ansiedade relacionados a esses picos hipertensivos. Quando nós tratamos a ansiedade, nós reduzimos, na verdade, tiramos todas as medicações de pressão que ela utilizava. Ou seja, toda a hipertensão dela tinha relação direta com a pressão. Tenho mais uma outra paciente. Olha, a lista é enorme. É uma paciente que ela tem muito medo de médico. Quando ela vai ao médico, quando ela vai fazer exame, ela já é uma senhora idosa de 80 anos, e toda vez que ela começa a ir muito ao médico, vai fazer um check-up, uma coisa assim, ela começa a ficar hipertensa. E aí, quando termina o check-up, depois de alguns dias que ela acaba de fazer todos os exames, passa uma semana, a pressão dela volta ao normal. E nós descobrimos essa relação porque ela tinha também sintomas de ansiedade. A ansiedade no idoso é um pouco diferente.
E aí eu tratei a ansiedade dela e ela melhorou muito com relação a questões cognitivas. Ela tinha uma perda de memória, não ficou normal, né? Porque existe aí um substrato, ela tem um quadro já de dificuldade, né, cognitiva por conta da idade, mas ela conseguiu melhorar bastante e a gente conseguiu suspender todos os antihipertensivos dela. Ela não toma remédio para pressão. Então, respondendo essa pergunta do início do vídeo, sim, a ansiedade causa pressão alta. São duas coisas que causam pressão alta que vocês têm que ter em mente. A ansiedade é uma delas e a outra é a obesidade. Então, se você tem aquela barriguinha do chope, principalmente, aquele estômago alto da menopausa, essa barriga aí causa sim hipertensão. Libera uma substância chamada angiotensina 2, que é produzida por essa gordura e faz a sua pressão subir. Por isso, se você tem pressão alta, você tem que fazer duas coisas: tratar sua ansiedade e, se você tiver essa barriguinha, você tem que queimar essa barriguinha. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você tem sintomas de ansiedade, você pode também entrar em contato comigo, porque eu posso fazer uma consulta online com você e te ajudar a tratar a sua ansiedade. Eu tenho bastante experiência tratando pacientes de ansiedade, porque eu tenho todo um trabalho de emagrecimento e o emagrecimento tem uma relação de 70% aí com a ansiedade, então eu precisei estudar muito sobre ansiedade para poder tratar e ajudar os meus pacientes. E se você precisa emagrecer, tem aqui no meu canal do YouTube centenas de vídeos sobre emagrecimento e eu espero que eu te ajude de alguma forma. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.